Você sabia que aqui no Brasil existem alguns lugares que são completamente mal assombrados? Que não existe uma pessoa que tenha visitado esses locais durante o dia e principalmente à noite, na qual não tenha visto alguma coisa sobrenatural. São lugares somente para corajosos visitarem, e por isso o Adversos irá trazer agora esses locais que são mal assombrados aqui no Brasil, para que você não venha visitá-los e também passar por esse medo. Podemos começar com o edifício Joelma, hoje, edifício Praça da Bandeira. Não existe uma pessoa que talvez não conheça a história do edifício Joelma. Quando, em fevereiro de 1974, um incêndio de proporção gigantesca veio a ocorrer nesse edifício. Muitas pessoas acabaram perdendo suas vidas por conta de asfixia devido à fumaça e também pela queda ao se jogarem por não terem saída. 189 pessoas mortas. Desde então, funcionários que trabalham no edifício Praça da Bandeira hoje em dia dizem escutarem vozes, verem vultos, gritos de horrores são ouvidos, pessoas dentro de elevadores são avistadas. Inclusive, uma história de um entregador em sua Kombi que acabou avistando uma mulher de branco enquanto esperava o seu ajudante fazer a entrega no estacionamento do local. Se existe um local que provavelmente você verá alguma coisa sobrenatural, no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, se chama Edifício Joelma, por conta de sua história. Por que não falarmos também no Presídio do AU, que fica localizado em Curitiba, no Paraná? Hoje, lá existe um fórum criminal que foi construído no lugar desse antigo presídio, que antes de ser demolido, existe uma história onde conta que presos avistavam um fantasma de um palhaço que atormentava a todos que ali estavam, mas assombrava principalmente aqueles que cometiam estupros e violência contra mulheres. Tudo começou na década de 70, quando um homem havia sido preso, acusado por violência contra mulheres e estupro, na qual esse homem vivia se vestindo de palhaço para cometer seus crimes, e também usava uma serra elétrica. Após sua morte, passou a assombrar aquele presídio e também os presos que ali estavam cumprindo pena. E nos dias de hoje, pessoas que trabalham ali juram que em locais específicos conseguem avistarem esse palhaço fantasma que ronda o local. Mas não é só ele. Existem outros fantasmas que eles conseguem verem, talvez de antigos presos mortos naquele local também. Esse local se chama Cruz do Patrão, que fica em Recife, no Pernambuco, mais especificamente no Porto do Recife, à margem do rio Beberibe. É um antigo monumento do século XIX que hoje é conhecido como um ponto de referência, de encontro para almas penadas. Antigamente existiam diversos esqueletos enterrados ao pé daquela cruz. Mas pessoas que frequentam aquele local, principalmente durante a noite, avistam fantasmas e também demônios. Segundo alguns arqueólogos, ali se tratava de um cemitério antigo de escravos africanos e também um ponto de rituais religiosos e execuções de pessoas. Por isso muitas pessoas dizem que ali aparições de espíritos e também de demônios são frequentes. Mas não é a todo momento, é principalmente no horário noturno. De dia, provavelmente você
não verá nada se visitar aquele local. Mas à noite, não visite ali, que é quase certeza que você verá alguns espíritos vagando em torno daquela cruz. Esse local se chama Mina da Passagem, que fica em Mariana, em Minas Gerais. Já sabemos e fizemos até um vídeo onde falamos sobre Mariana, que realmente se trata de um local mal assombrado por si só. Mas essa Mina da Passagem é um dos locais ali onde não tem horário para você ver alguma coisa sobrenatural. Foi no ano de 1936 quando 15 operários morreram afogados após uma enchente subterrânea no local. A partir dali, a mina se tornou inativa, onde seria somente aberta a fim de turismo. Mas guias e turistas que frequentam aquele local dizem que os fantasmas, principalmente desses operários que se apegaram ali, continuam trabalhando firme, pois eles veem e escutam esses fantasmas caminhando e conversando por ali. E para piorar, esses fantasmas olham diretamente para as pessoas que entram ali, mas não fazem nada, somente olham. Mesmo assim, assustam todos aqueles que presenciem esse fato. Já em Salvador, na Bahia, nós temos um local que se chama Casa das Sete Mortes. Se trata de um casarão que fica em Pelourinho. E muitas pessoas dizem que ali tem uma energia muito pesada, que ninguém consegue ficar muito tempo ali dentro. No ano de 1975, uma série de assassinatos ocorreram ali misteriosamente, todos por facadas, incluindo padre, criados, e alguns anos mais tarde, pessoas da mesma família morreram envenenadas misteriosamente também, somando assim um total de 7 pessoas assassinadas ali misteriosamente. Quem passa perto ou até visita o local durante a noite dizem escutarem batidas, passos, sussurros, vozes, vultos são avistados, janelas batendo. E claro, pessoas que já morreram são avistadas e reconhecidas por todos que entram ou passam perto dali. No Rio de Janeiro nós temos o Castelinho do Flamengo, onde atualmente funciona como um centro cultural, mas no passado foi a casa de um homem chamado Feu Fernandes. Esse homem morreu atropelado na praia do Flamengo e sua filha de 10 anos acabou presenciando toda essa tragédia. Após a morte de Feu Fernandes, sua filha foi castigada pelo advogado da família, que torturava ela e manteve ela trancada na torre do Castelinho, até que a menina não aguentasse mais, se jogasse dali e morresse em seguida. Desde então, os vultos, aparições e vozes naquele castelinho são frequentes, principalmente aparições dessa menina. E quem avista essa menina naquele castelinho diz que ela tem um olhar muito triste e varia para um olhar de raiva, de ódio. Pessoas escutam passos, batidas, risada de criança e também choro. Pessoas afirmam que também escutam um homem chamando por sua filha dentro do castelinho durante a noite. E que provavelmente esse homem seria Feu Fernandes procurando por sua filha. Os dois mortos há muito tempo. Não podemos esquecer de forma alguma também da igreja de Nossa Senhora das Dores, que fica no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Diz uma lenda que uma praga teria sido rogada em frente a essa igreja, na qual essa praga levaria quase 100 anos para se cumprir. E tudo começou quando um escravo que trabalhava na construção dessa torre teria sido morto enforcado. O crime teria ocorrido numa praça chamada Praça Central, que fica bem em frente a essa igreja.
Aliás, um crime sem prova qualquer para incriminar alguém. Porém, antes de morrer, esse escravo teria falado que voltaria para assombrar aquela igreja e que essas pessoas que teriam cometido esse crime jamais veriam a conclusão de sua construção. E essa praga realmente se concluiu, pois essas pessoas não viram essa igreja sendo terminada, já que ela começou a ser construída em 1807 e foi terminada em 1904, quase 100 anos. E o pior é que muitas pessoas ainda hoje dizem verem esse escravo assombrando ali. Escutam as risadas dele, seus passos, sussurros, seus vultos. E isso são relatos de padres e fiéis que frequentam ali. E dizem que por mais que aquela igreja foi realmente concluída em sua construção, até hoje ela é assombrada pelo fantasma desse escravo. Se por um acaso decidir fazer algumas viagens para alguns estados brasileiros, evite esses locais que falamos aqui, pois realmente eles são mal assombrados.